tirar várias lições, vários ensinos. Hoje, aqui no capítulo 26 de Atos, ele tem 32, nos fala quando o apóstolo Paulo ele estava perante Agripa, certo? O rei Agripa, ele foi visitar Cesareia e Paulo foi levado à presença dele para discursar. E Paulo, ele não deixava a oportunidade passar para falar de Jesus. E então, no versículo 1, Atos 26, 1, fala assim, ó. Depois Agripa disse a Paulo, é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Então aqui, ó, é permitido que te defendas. Veja bem, o Senhor Jesus já havia preparado os seus apóstolos quanto ao fato que eles seriam levados diante de autoridades por causa da fé deles em Cristo. Então, em Mateus 10, 18, 19, Jesus ensinou a eles, não se preocupa, o Espírito Santo vai te dar a palavra, o Espírito Santo vai te encorajar, o Espírito Santo falará por vós. Eles teriam em seu favor a promessa de que não iriam precisar se preocupar com o que eles iriam falar. Então, Paulo ele estava diante agora do rei Agripa e ele não podia deixar passar a razão da sua fé. Eu quero dizer para você que há várias situações na vida de um cristão em que ele precisa ter coragem e sabedoria para defender a sua fé. Por exemplo, às vezes você está no meio da sua família. Às vezes a sua família é uma pessoa ímpia. E alguém começa a razoar da sua fé, a criticar. E isso acontece muito em família. Então você precisa ter o poder do Espírito Santo na sua vida, coragem, e testemunhar. No trabalho, o trabalho é outra área, então, que surgem muitos debochados, muitos críticos de quem segue a Cristo, procura servir a Jesus, não é verdade? Então, muitas vezes estão na escola, no trabalho, na família, faculdade então, hein? Então, ele tem a sua fé provada por pessoas que zombam, que criticam de Deus. Então, nessa hora, o seu bom testemunho é muito importante, porque não adianta você brigar. Vocês vão para o inferno, vocês vão tudo para o inferno. Não, não é assim que você testemunha. Você tem que testemunhar sem brigar, sem discutir, sem desentender, sem ficar com raiva. Mas você tem que testemunhar. E foi o que o apóstolo Paulo fez. E uma das coisas que Paulo fez, ele contou para o rei Agripa como é que foi que ele converteu. Ele falou para o rei Agripa que ele era Saulo, que ele perseguia os cristãos. Aí ele conta lá no versículo 14, quando ele estava a caminho de Damasco para matar os cristãos e Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo e Jesus disse para ele assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que são aguilhões? Aguilhões, os mais antigos devem lembrar, principalmente quem já morou em roça. Aquela vara enorme, e na ponta tinha uma ponta de ferro que o homem ali, ele cutucava um animal. Principalmente quando tinha aqueles carros de boi, né? Aqueles carros de boi antigo.
E quanto mais o animal era teimoso, mais ele era cutucado ali. Então, isso que era recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais o animal resistia ao homem, mais ele era ferido. Então Jesus fala com Paulo, olha, quanto mais você me cutucar, quanto mais você endurecer seu coração, mais eu vou te cutucar, mais eu vou te ferir. Então, ó, o Senhor Jesus, ele exortou aqui Paulo a não lutar contra a sua vontade, uma vez que acabaria se ferindo. O que significa? Que antes o apóstolo Paulo resistia à conversão, mesmo diante de vários sinais de Deus. Isto é, apesar de perseguir os cristãos, é possível que em seu íntimo uma voz lhe dizia que o que ele fazia era errado. Mas, como mantinha sua resistência, lutando inutilmente contra os aguilhões, se feria. Isso também ocorre com aquelas pessoas que resistem à palavra de Deus e são obstinados em seus pecados. É aquela pessoa que Deus fala com ela: eu te amo, eu tenho um plano para você, venha, me segue, me aceita, anda na minha presença. Eu conto com você, eu quero te usar, certo? Mas a pessoa é teimosa. Não quero. Então, por causa da sua teimosia, acabam sofrendo a consequência dos seus erros. Quantas pessoas que você conhece que sofrem porque é teimoso? Ou você mesmo? Quantas vezes você já sofreu? Olha, contudo, os aguilhões da vida os farão reconhecer que lutar contra a vontade divina é extremamente doloroso. Queridos, quantas vezes nós sofremos, mesmo depois que a gente converte, porque Deus quer uma coisa de nós, e às vezes a gente fica resistindo à palavra, a gente fica resistindo à vontade de Deus. Às vezes Deus quer uma coisa, isso aqui é o aguilhão, aquela vara, que quanto mais o animal era teimoso, ele era ferido. Isso acontece com muita gente, e mesmo depois que a gente aceita Jesus, Terezinha Silva e Terezinha Luca, isso muitas vezes ocorre conosco. Aí a gente fala assim, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas muitas vezes são ali os aguilhões que a gente está resistindo. E Deus quer que a gente se renda a Ele. Deus quer que a gente diga, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça? Amém? Então vamos orar. Que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, dê a você sabedoria. Amém? Não resista à vontade de Deus na sua vida. Quem sabe você está levando umas cutucadas aí. Porque Deus quer que você pare e fale, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Querido Deus e Pai, eu te agradeço por essa manhã, esse momento de madrugada pela manhã, a hora que o Jacó lutou com Deus. Pai, o Senhor é um Deus de planos, o Senhor é um Deus de propósito, seja feita a Tua vontade em nossa vida. Paulo aqui testemunhou para Agripa que ele estava perseguindo Jesus e que Jesus falou, Paulo, você está que nem um animal, lutando contra os aguilhões. E assim Paulo se rende à vontade do Senhor Jesus. Senhor, ele aproveitou a oportunidade para testemunhar ao rei Agripa, a ponto do rei Agripa quase se converter. Quem sabe, ó Deus, nós estamos levando hoje cutucada.
Que essa palavra venha nos despertar, para a gente entender que há certas cutucadas que a gente leva na vida, há certos ferimentos que a gente leva na vida, porque o Senhor quer que a gente passe a andar na tua presença, aceitar teus planos e a tua vontade para a nossa vida. Amém? Pode beber água. Então, graças a Deus que nos dá vitória. Glória a Deus. E que essa palavra de Deus possa hoje cutucar você e levar você a ser uma bênção, a entender que Jesus te ama e Ele quer que você se renda a Ele, se entregue a Ele. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.